A esposa do CEO de uma montanha de gelo tem sua empresa listada, seu patrimônio disparou. Como eu, um plebeu, devo agir? O que mais posso fazer? Divórcio imediatamente. Pensar um segundo a mais é desrespeitar o dinheiro. Recebo da minha esposa uma pensão de dezenas de pequenos objetivos. Saio com minhas malas com elegância. Bai Ningbin me olha com os olhos vermelhos. Você finalmente se tornou alguém. Que problema? Você ousa me pedir o divórcio? São 5 anos. Vocês, irmãos, sabem como passei esses 5 anos? Não tenho medo de perder uma aposta, mas tenho medo de fazer dívidas. Que criança chora todos os dias? Que jogador fala todos os dias? Bai Ningbin finalmente se tornou alguém. Isso pode me trazer liberdade financeira. Claro, na verdade, o motivo pelo qual quero me divorciar. Pode ser chocante. Homens ficam maus quando têm dinheiro. Na verdade, seria mais adequado remover homens. Qualquer pessoa fica má quando tem dinheiro. Bai Ningbin pode não saber, naquele dia no banheiro. Ela estava falando ao telefone com um viva voz e eu ouvi sem querer. He-Kian, que você está assistindo? Ele não só tem alta capacidade de liderança, mas também é seu amante? O que você acha? Ouvindo a voz, é aquela sua boa amiga Uyan. Bai Ningbin respondeu enquanto retocava a maquiagem. Não fale bobagens. Somos apenas amigos comuns. HMPH, eu ainda não te conheço? Que pessoa normal dá um Mercedes AMG GT 63 para um amigo comum? Mesmo com dinheiro, não se deve gastar assim. Eu, parado do lado de fora do banheiro, congelei. Eu estava prestes a perguntar o que ela queria comer no jantar, mas fiquei parado no lugar. Aquele carro de luxo é o sonho de muitos homens. Bai Ningbin disse antes que me compraria um quando tivesse dinheiro. Agora que ela tem dinheiro, comprou um, mas infelizmente não é para mim. É apenas um carro, nada demais. Bai Ningbin respondeu casualmente. Lá, Liu Huyan riu involuntariamente. Tudo bem. Então, vou vigiá-lo para você, para que nenhuma outra mulher o roube. O que você quiser. Depois que Bai Ningbin terminou de falar, ela desligou o telefone. A conversa deles era como uma conversa casual, falando sobre coisas sem importância. Eu, do outro lado da porta, fiquei como se tivesse sido atingido por um raio. Naquela época, penhorei nossa casa de casamento para pedir dinheiro emprestado para abrir uma empresa. Não tínhamos nem dezenas de milhares de yuans para um banquete de casamento. Recentemente, Bai Ningbin se lembrou disso de repente e planejou realizar um luxuoso banquete de casamento para compensar. Eu pensei que era por amor. Acontece que ela já estava tendo um caso emocional e se sentia culpada. Ela quer me compensar. Quanto a se ela traiu fisicamente, ainda não tenho certeza. Ela se importa muito com a reputação, então provavelmente não trairia durante o casamento. Mas mulheres, sabe? A única característica imutável é a volubilidade. Ela é amorosa comigo aqui, mas isso não a impede de ser boa com outro homem. O amor que eu quero é o amor mútuo. Já que ela tem a ideia de encontrar um novo amor, eu não quero me prender. Contatei um advogado e marcamos um encontro em uma casa de chá. Na TV da sala de chá, estava sendo transmitido que a empresa de Bai Ningbin foi listada e ela se tornou a pessoa mais rica em um mês. E a pessoa sendo entrevistada e reportada é He-Kian, que você acabou de ver. Ele parece ter um porte ereto e um rosto bonito. Fofo e branco como um jovem galã. Parece que as garotas gostam muito desse tipo de cara bonito hoje em dia. Na TV, He-Kian é gentil e elegante. Um cavalheiro refinado, com conhecimento de astronomia, geografia e história. Vários contos e poemas chegam com o ano novo. Ele não mostra medo diante de transmissões ao vivo e milionários. Não diga às mulheres, eu também gosto dele. Você me vê encarando a TV? Então, meu amigo de colégio e advogado. Ele não resiste em provocá-lo. Você se parece muito com aquele universitário. Ele se chama He-Kian, certo? Eu me levantei de dor. Como eu me pareço com ele? Olhe para ele, claramente falta sofisticação. Um jovem galã pretensioso. Eu sou um homem de verdade. Então balançou a cabeça com um sorriso. Somos todos amigos que gostam de rir. Ela é considerada uma amiga que reconhecida. Na reunião de ex-alunos anterior, todos pensavam assim. Você e ela são do mesmo tipo. Eu não esperava que, durante a minha época de universitário, eu fosse visto como um playboy. Perdi o humor para continuar discutindo o assunto e olhei para então. Procurei você para consultar.
Vou me divorciar. A mão de Shentão, que segurava a xícara de chá, tremeu. Ele me olhou chocado. Você perdeu o juízo? Naquela época, você estava cheio de dívidas. Agora que as coisas finalmente melhoraram, você me diz que quer se divorciar. Você acha que eu te chamaria aqui só para brincar de me divorciar? Shentão tomou um gole de chá, ainda sem se recuperar do choque. Mas não é de se admirar. 5 anos atrás, a empresa de Bai Ningbin, Binglin, faliu. Ele estava prestes a se tornar um devedor. Fui eu quem, sem hesitar, tirou as economias do meu pai. Hipotequei a casa que eu tinha trabalhado duro para comprar. Finalmente, graças à sua boa reputação, ele conseguiu mais dinheiro emprestado. Foi assim que ele conseguiu ajudar Bai Ningbin a se recuperar. Se ele não tivesse se reerguido, então eu ou me tornaria uma velha solteirona, ou pularia de um prédio. Escolhi me casar com ele em seu momento mais pobre e solitário. Agora que ele é rico, você quer se divorciar. Você age de forma inesperada, como na época da faculdade. Shentão sorriu. Ele serviu o chá quente para nós dois, com um autodepreciativo suspiro. Naquela época, ele quase perdeu tudo. Financeiramente ou emocionalmente, eu conseguia controlá-lo. Mas agora, ela é a mulher mais bonita de Modu, a protetora de Modu. E eu sou um funcionário comum. Você acha que ainda consigo controlá-la? Shentão olhou levemente para a arma. Ele não disse nada, pegou a xícara de chá e bebeu tudo, encostando-se na cadeira de madeira e olhando para Shentão. Você conhece tantos casos de divórcio. Acho que você entende o raciocínio por trás disso. Tenho medo de que meu irmão sofra, e também tenho medo de que meu irmão caia. As mulheres são ainda mais. Ele pode até arrumar um novo anel. Bai Ningbin o traiu? Shentão perguntou incerto. Pensando na cena no banheiro antes, só consigo analisar com incerteza. Não tenho certeza. Você não se importa rapidamente. Shentão bateu na mesa. Então não é o suficiente? Pensar em crime não é crime. Você o aconselha imediatamente. Condenado diretamente em 4 linhas. É um pouco de excesso de contato. Dito isso para Shentão. Meu coração vacilou por alguns segundos e depois pensei nas palavras indiferentes de Bai Ningbin. Uma mulher não recusa sexo, não é apenas permitir que ela vá mais longe? Fale em uma vida. Então, diga-me. Nesses casos de divórcio que você está lidando hoje, quantas pessoas podem se arrepender e esperar até o momento em que vão a tribunal? Ninguém é decente. Shentão foi pego de surpresa pelas minhas palavras, mas ainda franziu a testa e me aconselhou. Irmão, o que aconteceu há tanto tempo? Você está muito calmo, desde o momento em que a empresa dele se recuperou. Eu estava preparado para a situação de hoje. Não é apenas Requian. Há também seu secretariado, etc. Falando nisso, eu não continuei. Algumas coisas não precisam ser ditas, Shentão pode entender. Quantas vezes fui à empresa de Bai Ningbin? Como seu marido, tive que marcar uma consulta com antecedência para vê-lo. Todos os dias em sua mesa de escritório. Havia rosas de diferentes estilos. Eu havia almoçando com seu secretariado e até havia através da porta. Seu secretariado estava ajudando-o a fechar o zíper. Quando os dois terminaram, eu bati na porta. Então eu entreguei a sopa de galinha que cozinhei pela manhã. Na hora de sair do trabalho, o motorista de Bai Ningbin veio especialmente à minha casa. Devolveu a caixa de sopa de galinha. A sopa não faltou nada, nem o laço que eu dei. Mas havia uma escama cinza prateada nela. Ouvindo-me dizer calmamente cada coisa, Shentão assentiu. Você deveria me contar sobre meus clientes. Não pense apenas em ganhar mais casos. É diferente. O período de calamidade, o marido que caminha com a outra metade dele do vale para o brilho, ninguém se preocupará. Nenhum homem cederia uma esposa tão excelente e bonita, e eu não sou exceção. Olhando o tráfego lá fora, eu disse impotente, não há jeito. Rasgar o rosto não é apenas indecente, mas também pode ser inútil. Já que todos estão sendo decentes agora, vamos acabar com isso e pegar o que é meu. Ao mesmo tempo, decidi em meu coração que vou lidar com Requian antes do divórcio. Quando Bai Ningbin voltou para casa, eu estava na sala assistindo ao programa onde Requian a entrevistava. Bai Ningbin sentou-se ao meu lado. Como foi? Sua esposa apareceu na tela? Muitos homens me chamam de esposa online. Ela se apresentou naturalmente. Cheguei a duvidar se o que ela deu a Requian foi apenas um modelo de carro AMG. Sempre quis um carro esportivo. Eu disse casualmente. Bai Ningbin riu maliciosamente. Ok, qual modelo você gostou? Vamos comprar. Eu olhei cuidadosamente para ela.
Mercedes AMG. O sorriso no rosto de Bai Ningbin congelou. Então ela apertou os lábios. Você não disse antes que o Panamera era muito bonito? Assenti com um sorriso. Ok, então Panamera. Mas eu preciso de um bom equipamento. O equipamento superior é porque meu carro deve ser melhor que o Anf 6. No dia seguinte à retirada do carro, tivemos um choque. O meu deu um abraço de frente com o AMG do Requian. Ele ficou na beira da estrada, com os olhos arregalados. Carro de luxo batido. Chamou a atenção de muitas pessoas. Não demorou para a polícia de trânsito chegar. Senhor Requian. As imagens das câmeras e do registrador de bordo mostram que você mudou de faixa. Requian olhava para o seu carro com dor. Ele não ouvia nada que o policial dizia. O seu AMG estava amassado de um lado, o farol quebrado. O pneu voou. Que idiota estava dirigindo? Viu que eu ia mudar e não cedeu? Não me importo de perder pontos. Satisfeito agora? Os dois carros precisam de grandes reparos. Os olhos de Requian ficaram vermelhos, com um ar de mágoa. Parecia que ia chorar. O policial ficou perplexo. O argumento dele estava errado. O motorista do carro atrás apenas observava. Ao ouvir Requian falar assim, ele se aproximou diretamente. Você é o idiota. Você é o prioridade? Você é um AMG, ele é um Panamera. Ele está te dando passagem? HMPH. Eu sou um cidadão civilizado. Desci do carro só quando a polícia de trânsito chegou, para evitar discussões desnecessárias. Ele se virou para o policial e disse: depois que resolverem, eu vou embora. Deixe a seguradora conversar com a outra parte. Sem sequer olhar para trás, ele saiu. Estava pensando em divórcio. Mas esse Requian está mais apressado que eu com o divórcio. Todos estavam em linha reta agora. Pode ser que ele tenha feito isso de propósito, vindo em minha direção. Ao chegar em casa, liguei para Shenton. O acordo de divórcio ficou pronto. Do outro lado da linha, Shenton hesitou. Não, velho colega, você está falando sério? Eu ainda ia dizer para você pensar bem e tentar reatar. Você não consegue fazer isso? Então amanhã vou procurar outra pessoa. Não, não. Amanhã bem cedo. Vou entregar para você, ok? No dia seguinte, antes mesmo de o escritório abrir, ele me entregou um documento. Ao abrir, era exatamente o acordo de divórcio que eu queria. O conteúdo era detalhado e o raciocínio claro. Eu não saí perdendo nem ganhei muita coisa. Afinal, naquela época, mesmo considerando meu capital investido, como um membro fundador, o retorno agora é igual ou maior. Bati na porta do escritório de Bai Ningbin. Senhora Bai, preciso da sua ajuda com uma coisa. Bai Ningbin estava recostada na cadeira do chefe, olhando para mim. Nós somos marido e mulher, pode pedir o que quiser. Ela apoiou as mãos na mesa de escritório. Corpo inclinado para frente, olhando de perto para o seu rosto delicado. Ótimo. Vim pedir uma coisa sua. Você pode me dar isso? Bai Ningbin me olhou com expectativa por alguns segundos, como se quisesse confirmar se eu estava brincando. Até que eu a encarei de volta, sem expressão. Eu te darei amanhã. Bai Ningbin finalmente cedeu. Eu sorri, acenei com a cabeça e saí do escritório da CEO sem dizer mais nada. Antes de fechar a porta, Bai Ningbin perguntou: você está com ciúmes? Eu parei, sem me virar. Se você diz que sim, então sim. Assim que a porta se fechou, ouviu-se o som de um copo se quebrando dentro do escritório. Depois de pegar o remédio da UMP, fui a um café embaixo do prédio da revista Van Baal-Zoukan para encontrar Requian para um bate-papo. Quando Requian entrou, sua aparência parecia muito pior do que na entrevista na TV. Ele tinha olheiras. Não sei se foi por causa da recuperação do carro. Ele se sentou perto da janela e apontou para o assento à sua frente com o dedo. Senhor Re, por favor, sente-se. Quando ele viu a chave do AMG na mesa, suas pupilas se contraíram. Em seguida, ele sentou-se pesadamente na cadeira. Senhor Re, você veio me exibir? Requian mexeu no cabelo. Ele mostrou o rosto branco. Só que para uma mulher teimosa como Ningbin, pedir de volta algo que você deu. Isso só resultará em um presente mais valioso para mim. Concordei e assenti. Uma razão tão óbvia. Claro que eu entendo, mas não é grande coisa. Mas o que o Sr. Rei está fazendo não é colocar Bing em uma situação difícil e fazê-lo perder a cara? Olhando para Requian, que se achava esperto, ele silenciosamente empurrou a chave para ele. A cara dele não vale nada para mim.
Sr. He. Com minha fortuna atual, um AMG não é nada para se exibir. A razão pela qual quero de volta é apenas para... Parei aqui por alguns segundos. Rekia me olhou com cautela. Ele riu de branco. Não se preocupe, eu só queria te dar de presente abertamente. Rekian franziu a testa. O que você quer dizer? Se você quiser, eu posso te dar. Mas você não pode roubar, entende? Querido irmão. O rosto de Rekian ficou instantaneamente pálido. O café em sua mão derramou diretamente. Colocando o café na mesa, ele olhou para mim chocado. Ele achava que eu não sabia. Na verdade, ele é meu irmão de pai e mãe, que não via há mais de 20 anos. Nos reencontramos. Nós fingimos não nos reconhecer, mas no momento em que eu vi seu nome, eu já esperava que fosse ele. No dia do acidente de carro, ele me viu. Ele deve ter me reconhecido também. Claro. Se ele quer conquistar Bai Ningbin, como ele não investigaria as informações do marido dela? Pelo que eu conheço daquela madrasta. Quando Rekian estiver com Bai Ningbin, ela o levará para se desculpar comigo, e então Rekian vai chorar e dizer, irmão, é tudo culpa minha, eu não sabia que Bai Ningbin era sua cunhada. É uma brincadeira. Se eu pude prever isso, então eu não deixaria essas coisas acontecerem. Lembre-se de como essa mãe e filho nos trataram. Minha mãe foi expulsa de casa, mesmo assim foi expulsa sem nada. Eu entendi uma coisa, ser o primeiro a agir é melhor do que ser o último a agir. Depois de um longo silêncio, os cantos da minha boca se curvaram, revelando um sorriso gentil. Eu planejo me divorciar de Bai Ningbin. Ao ouvir isso, Rekian, que antes parecia instantaneamente ficou cheio de energia, olhando para mim com frieza nos olhos. Então eu acrescentei. Mas você não será o marido dele, isso estará escrito no acordo de divórcio. Rekian ainda não digeriu a surpresa. E eu o mandei para o inferno, com os olhos vermelhos e lábios trêmulos. Irmãozinho, naquela época éramos jovens e eu não entendia nada. Eu sou inocente. Por todos esses anos, meus pais tentaram te encontrar. Chega de palavras, nós somos irmãos de sangue. Interrompi-o antes que ele continuasse com o discurso sentimental. Com uma voz fria, Rekian, eu caí em seu jogo uma vez. Não haverá uma segunda vez. Guarde sua atuação. Rekian parecia sombrio. Não esperava que eu fosse um homem de ferro, imune ao fogo. Então ele se encostou na cadeira. Ningbin já tinha reclamado comigo. Vocês dois têm muitos problemas conjugais. Estar com você é muito triste. Não neguei. Talvez, mas você ainda não tem chance. Dito isso, levantei-me para sair. Irmãozinho, divorcie-se de Bai Ningbin. Virei-me, olhei-o de soslaio e disse, não se ache tão esperto. No máximo, você é como um amante secreto. E saí direto. Em casa. Comecei a procurar defeitos em Bai Ningbin, procurando todos os tipos de desculpas, um silêncio constrangedor. Afinal, vamos nos divorciar. Não seria apropriado sermos carinhosos agora. E eu preciso encontrar alguém para substituí-la. Por que eu não poderia ter escolhido outra pessoa senão o filho da minha madrasta, que tem rancor de mim? A empresa de planejamento de casamentos me contatou. Eles queriam discutir a decoração do local do casamento e os detalhes. Eu disse a eles diretamente que o casamento seria adiado. Falaremos sobre isso mais tarde. Bai Ningbin ouviu que o casamento foi cancelado e minha família ficou chocada. Tirei o acordo de divórcio da bolsa. Dê uma olhada. Se não tiver objeções, assine. Yefan, você enlouqueceu? Bai Ningbin olhou para mim com incredulidade, sentada calmamente no sofá. Olhei para ela sem expressão. Você acha que eu pareço louco? Nestes anos. Você sabe melhor como nós dois nos demos. Já estávamos à beira do divórcio há muito tempo. Bai Ningbin respirou fundo. Forçou-se a se acalmar. É por causa de Rekian? Eu sei que ele é seu irmão de pai e mãe. Joguei o acordo de divórcio diretamente para ele. Finalmente, perdi o controle e gritei. Você não sabe nada. Se você soubesse da minha relação com ele, não deveria ter se aproximado dele. Eu sei. Apenas estendi o dedo com raiva, apontando para Bai Ningbin. Você tem um pouco de dinheiro e se acha o máximo, né? Você pode resolver tudo, né? Então vi sua boca se abrir levemente, os olhos arregalados, cheia de descrença. Durante os anos de casamento, eu nunca disse algo tão cruel. Metade da minha vida. Bai Ningbin estendeu as mãos e me abraçou. Eu só queria que você se reconciliasse com seu pai. Nesse período, eu estava hesitante em fazer isso. Eu não esperava que você descobrisse. Será que eu o interpretei mal? Pensando nisso,
A raiva em meu coração se transformou em tristeza e as lágrimas caíram sem controle. Bai Ningbin. Você não sabe nada. Bai Ningbin balançou a cabeça. Não, eu sei que você foi ao médico 5 anos atrás. Eu sei de tudo. Empurrando Bai Ningbin para longe, não sofri o que os outros sofreram. A bondade nos corações de todos é uma ilusão. Você não sabe como minha família se desintegrou na época. Meu pai tinha dezenas de milhões em bens, mas fez minha mãe sair de casa sem nada e ela perdeu a guarda de mim. Ela desenvolveu depressão e passava o dia tentando me controlar. Bai Ningbin estava cheio de descrença. Talvez você tenha me entendido mal, assim como entendeu mal meu relacionamento com Reqian. Eu lhe dei um carro. Foi minha amiga de rica, Liu Huiyan, que gostava dele. Eu usei um carro para atrair a atenção dele. Afinal, no fim das contas, ele é seu irmão. Você não entende nada. Aquela mulher arrastou Reqian para nos assediar, querendo se impor. Ela forçou minha mãe a sair, transferiu bens e ainda tentou me matar. Se eu não tivesse saído de casa mais cedo, você não me veria agora. Agora. Independentemente de Bai Ningbin ver Reqian apenas como um cunhado, Reqian está determinado a seguir o exemplo de sua mãe e causar problemas. Peguei o acordo de divórcio do chão e o entreguei a Bai Ningbin. Lembra-se, quando nos casamos, concordamos. Se qualquer uma das partes quisesse se divorciar, a outra não poderia impedir. Quanto à propriedade, você decide. No entanto, exijo que seu futuro marido não seja Reqian. Bai Ningbin não pegou o acordo, apenas olhou para mim com os olhos vermelhos. Yefan, você está agindo certo ao fazer isso comigo? Então, ele colocou as mãos em meus ombros e me empurrou contra a parede. Por quê? O que eu fiz para você ser tão cruel comigo? Gentilmente afastei suas mãos e olhei pela janela. Ningbin, daqui a muitos anos, você me agradecerá. A natureza humana não pode ser testada. Bai Ningbin esfregou minha cintura, enterrou o rosto em meu peito. Marido, realmente temos que chegar a esse ponto? Não faça isso. Por favor, Sr. Bai. Em consideração aos meus esforços, mesmo que não haja mérito, houve trabalho duro. Bai Ningbin ergueu a cabeça e me encarou com raiva, contrastando claramente com minha expressão calma. Não havia ondulações em meus olhos. Bai Ningbin me empurrou, pegou a caneta da mesa. No acordo de divórcio, ele finalmente escreveu seu nome com vários traços e o jogou de volta, enfiando o acordo na minha mão. Ele se virou e saiu diretamente. Assim que os procedimentos foram concluídos, comprei ingredientes e fui ao apartamento da minha mãe cozinhar. Embora tenha saído de casa, minha mãe acabou encontrando um emprego para se sustentar. Com uma renda, minha mãe me trouxe para morar com ela. A partir daí, nós dois, mãe e filho, dependíamos um do outro até eu me casar com Bai Ningbin. Ela disse: não estou acostumada a morar com a sogra, e só então me mudei. Ao abrir a porta e me ver, um sorriso apareceu instantaneamente no rosto da minha mãe. Ela olhou para trás de mim e disse: bom filho, por que você não trouxe sua esposa? Você não queria ter filhos antes por causa do trabalho ocupado, e agora a empresa dele não está estável? Não posso mais arranjar outras desculpas. Durante o jantar, por causa disso, minha mãe suspirou várias vezes. Se eu continuasse com Bai Ningbin, talvez acabasse como minha mãe, sempre preocupada e ansiosa. Passaria o dia todo preocupado se Bai Ningbin estivesse tendo problemas lá fora. Só pude lidar com isso aos poucos, deixando as coisas fluírem. Lembro-me de quando Bai Ningbin e eu alugávamos um porão úmido. Bai Ningbin disse sobre ter filhos. Não temos condições nem tempo. Tê-lo só me colocaria mais pressão. Pensando nas condições econômicas da época, com os dois trabalhando duro do amanhecer ao anoitecer, realmente não era adequado ter filhos. Naquela época, Bai Ningbin era pura e bondosa. Se o empreendimento falhasse e ela ficasse falida, ela ainda poderia se separar de mim. Me diga para encontrar outra pessoa. Depois de dizer isso, ela foi severamente repreendida por mim. A partir daí, o casal trabalhou em conjunto com um só propósito, e então as coisas melhoraram. Relembrando o passado, embora difícil, eu não tinha nada a reclamar de Bai Ningbin. Em público, ela era uma CEO fria e distante, mas em casa, ela era brincalhona e travessa, invadindo o banheiro enquanto eu tomava banho. Ela estava sempre batendo na minha bunda e gostava de segurar meus testículos enquanto dormíamos. Eu era como uma esposa selvagem. As memórias passaram como fumaça. Depois de terminar a refeição, eu estava pensando em como falar com minha mãe sobre o divórcio. Ela se levantou para arrumar os pratos e me aconselhou: mulheres, filhos prendem seus corações. Ter um filho vai estabilizá-la.
Eu não pude deixar de retrucar. Quem ficou rico? Mãe, você me teve. No final, você não conseguiu nada. Minha mãe ouviu isso, suspirou profundamente, e seu rosto ficou pálido. Percebendo que eu tinha dito algo errado, levantei-me rapidamente e disse, desculpe. Mãe, eu falei sem pensar. Minha mãe balançou a cabeça, sou eu quem deve pedir desculpas. Eu falhei em cumprir meu dever como mãe. Minha mãe olhou para mim e enxugou as lágrimas com a manga. É o suficiente que você entenda o que eu quis dizer. Você é um bom filho e vai arrumar sua vida familiar. Assenti, sim. Eu me divorciei de Bai Ningbin. Não se preocupe com essas coisas. Dito isso, tirei a certidão de divórcio do bolso. Minha mãe me olhou surpresa e pegou o documento verde da minha mão. Ela abriu e olhou atentamente. Depois de ler, ela bateu no meu braço. Você quer me matar de raiva? Ningbin é tão boa com você. E você é tão arrogante agora, é isso? Vendo a expressão de dor no rosto da minha mãe. Tirei uma garrafa de Eternal Paradise da geladeira e dei um gole. Fique tranquila, recebi muito dinheiro. Estamos bem por um tempo. E então, você já está satisfeita? Minha mãe me olhou com um olhar severo. Ela ainda não se recuperou da notícia do meu divórcio. Eu assenti. Claro, por que não estaria satisfeita? Eu propus o divórcio. Ele não pode ser entregue através de Requian. Ele só me diminuirá e exaltará Bai Ningbin. Naquela época, para ele e a empresa. Não haverá danos, pelo contrário, o preço das ações disparará. Minha mãe me observou beber. Sentou-se ao meu lado e perguntou em voz baixa, vocês dois realmente não podem reatar? Eu sei. Minha mãe sempre gostou muito de Bai Ningbin. Antes, ela era educada, administrava bem e era prudente. Quando ficou rica, ela também comprava coisas para minha mãe com frequência. Quando veio comigo, ela agia como um passarinho, era extremamente filial. Só que ela não entende que uma mulher no auge da carreira não pode ver a paisagem do vale de onde veio. As pessoas ao redor dela antes, ela nem tinha tempo para se lembrar ou pensar, e gradualmente as esqueceu e se distanciou. Mãe, você sabe, eu estou me sentindo revigorada, durmo bem e como com apetite. Minha mãe pegou 2 lenços para enxugar as lágrimas, com a voz embargada, a culpa é toda da mãe. Naquela época, quando te expulsaram, isso te fez perder a confiança no casamento. Eu sorri e balancei a cabeça. Não fale bobagens, mãe, não tem nada a ver com isso. Vários sócios da empresa dela já se divorciaram, eu vi muitos, algumas coisas são inevitáveis ao longo do tempo. Há algo que não disse. Os que não se divorciaram também jogam cada um por si, em silêncio. Minha mãe, com o coração partido, segurou minha mão. Ningbin é diferente deles. Ela não é assim. Você tem que acreditar nela. No fim das contas, minha mãe só vê um lado das coisas, não pensa no outro. Dei outro gole. Eu continuei, mãe, eu sou apenas uma trabalhadora comum. Mas Bai Ningbin ainda não chegou ao fim. Ela não se contentará em ser a pessoa mais rica de uma cidade. Daqui a alguns anos, ela pode até ir para o mundo e se tornar uma mulher de negócios de renome mundial. Bai Ningbin realmente não me fez sofrer. Apenas que, à medida que seu status e riqueza aumentavam a cada dia, e minha vida se tornava mais confortável, eu me sentia cada vez mais inseguro. Antes, todos sabiam meu nome. Depois, todos apenas me chamavam de marido da senhora Bai. Saí do apartamento da minha mãe e arrumei minhas malas. Comecei uma viagem ao redor do mundo, da América do Sul à Antártida, e depois às Maldivas. Bebendo suco e olhando para as belas mulheres na praia, meu telefone tocou. Olhei e era meu pai, que liga raramente. Atendi o telefone. Do outro lado, veio uma voz grave e rouca. Xiao Fan, ouvi dizer que você se divorciou de Ningbin. Por que não vem trabalhar na empresa do seu pai? No final das contas, essa empresa acabará por ser para vocês 2 irmãos. Eu ri. Senhor, você está ficando mais confuso com a idade. Sua empresa já não está bem. Caso contrário, como você ficaria tão feliz ao ver um AMG? Do outro lado da linha, veio a tosse contínua do meu pai, seguida pela voz daquela mulher. Não se exalte agora. Espere um pouco, quando meu filho conquistar Bai Ningbin. O casamento será convidado, não deixe de vir. Leng Yang disse com frieza. Ao telefone, sua velha, você é igual como antes. Ainda tão sem vergonha. Do outro lado da linha, a voz de seu pai barato come. 2 irmãos brigando por uma mulher, ainda tem cara? Requian pode casar com qualquer pessoa. Mas Bai Ningbin não pode. Velho, você está velho para saber.
Não sabe como Bai Ningbin está agora? Se não fosse por ele ter pedido pedidos para você todos os anos, essa empresa já teria falido. Eu não me importo com esse tipo de mulher. Não entrará na porta da minha família Re. Você me diz, você é poderoso. Lembre-se de como eu ri friamente. Eu desliguei o telefone. Ouvir a discussão do outro lado foi sem palavras. Aquele homem casou com uma amante. Agora seu próprio filho vai ser amante de outra pessoa. É realmente o ciclo da vida. Enquanto eu viajava pelo mundo me divertindo, minha mãe me ligou. Shinra me enviou alguns documentos. Parece que ele quer transferir parte de sua propriedade para mim. Eu franzo a testa e pergunto: o quê? O velho imortal vai morrer? Mãe, o tom dela não parece tão urgente. Talvez ela seja velha e tenha um momento de consciência. Ela bufou. Mãe, diga a ela, o que eu recebi como compensação pelo divórcio. É centenas de vezes o patrimônio dela. Não me importo com o pouco dinheiro dela. Nem todo mundo é como ela. Que trata sua primeira esposa tão mal. É por isso que ela e Ningbin estão descontentes. Eu estava prestes a desligar. Minha mãe disse de repente, a propósito, Ningbin vem jantar aqui todos os dias. Você viajou por todo o mundo. Acabei de voltar para casa há 2 dias e Shentão ligou dizendo que haverá uma reunião de ex-alunos e que eu devo participar. Agora sou um desempregado, então não posso ir. O chapéu não é muito razoável. Se eu disser por que não gosto de ir a reuniões de ex-alunos, é por causa de comer, beber e se divertir, fofocar, ter casos e se conectar. Quando Shentão e eu chegamos à entrada da sala privada, eles estavam conversando animadamente. Eu disse na época que Bai Ningbin e Yefan se divorciariam mais cedo ou mais tarde. Quando se tem dinheiro? Quem não quer se divertir? Sim, Yefan agora deve estar. Ele deve ter mudado muito. Depois de alguns anos como um mendigo pobre. Se eu fosse você, se ele tivesse escolhido Olan na época, teria sido diferente. Então outra pessoa interveio. Não fique aí dizendo que não pode comer uvas, então elas estão azedas. Você não assistiu TV? Esta é a maior indenização de divórcio e separação do país. Não importa o quão azarado Yefan esteja agora, seus ativos ainda nos superam. Além disso, lembrem a todos, Anlan ainda não se casou. De costas para essa pessoa, ele disse com certeza. Certamente Bai Ningbin foi infiel lá fora e traiu Yefan. Caso contrário, como esse bom sujeito poderia ter escolhido o divórcio? Certo, embora parecesse ter recebido uma pensão alimentícia astronômica, talvez estivesse chorando como um cachorro em particular. É um nível de poodle. E, ouvindo isso, eu sorri e olhei para Shentão. Um colega, Hui Hai, que bicho esconde um tigre? Shentão coçou o nariz. Aquele Zhang Qian, com a boca solta, depois de se formar no ensino médio. Esta é a primeira reunião de turma completa, e muitos vieram por sua causa. Você tem que aguentar. É por isso que ele pode ser um advogado renomado. Ele disse as coisas boas, mas também faz sentido. Minha reputação é boa e ainda sou mais rico, embora esse dinheiro seja da pensão que Bai Ningbin me deu. Entrando na sala privada, 9 colegas do ensino médio que nunca tinham se visto se levantaram um a um para cumprimentar. Shentão é o representante de turma e o iniciador desta reunião. Ele bateu palmas para chamar a atenção de todos. Vocês são todos velhos colegas. Vamos cantar alto, comer alto, beber alto e nos divertir esta noite. Quem tiver mais dinheiro paga a conta. Depois de dizer isso, ele deu um tapinha nas minhas costas. Ao verem a cena, todos entenderam instantaneamente. Quem será o azarão? Todos aplaudiram e gritaram de alegria. O local ficou animado como nunca antes. Quando todos se acalmaram gradualmente, eu ri sem jeito e disse, bem, vamos aproveitar a noite. 3 vezes e meio. Shentão esfregou meu braço e disse, originalmente, planejamos fazer uma grande reunião de ex-alunos do 12º ano. Mas depois achamos muito complicado. Eu entendi o que Shentão quis dizer. A deusa daquela época. Era Bai Ningbin, mas não da mesma turma. Agora me divorciei dela. A deusa mais famosa e financeiramente mais forte desta turma é ele. Yefan, um brinde. Eu te invejo. 2 deusas te disputavam na época. A outra, Alan, ainda não se casou. Quem me ofereceu um brinde era um colega de ensino médio. No entanto, eu não me lembro muito dele. Bebo uma taça com ele. Então ele olhou para a multidão e disse, falando nisso, quem eu mais invejava no ensino médio? Com certeza era nosso irmão mais velho Yefan. Ele se casou com a deusa Bai quando ela estava falida. E se divorciou dele quando ele se tornou o homem mais rico da nossa cidade. Ao ouvir isso, todos riram junto.
Shen então bateu palmas para chamar a atenção. Reunião de colegas, não falem apenas de fofocas. Faz anos que não nos vemos, cada um fale um pouco sobre sua situação. Com a interrupção de Shen então, a reunião de colegas gradualmente se normalizou. Todos se apresentavam, falando sobre trabalho, estudo e vida. Não demorou muito. A porta da sala privada foi aberta e alguém entrou. Shen então, você passou dos limites. Você não me chamou para uma ocasião tão importante quanto uma reunião de colegas? Você pelo menos deveria me deixar ser o anfitrião. Por que você não oferece um jantar para todos? Uma voz um tanto infantil e travessa atraiu instantaneamente a atenção de todos. Olhando para cima, uma bela mulher vestindo um uniforme de OL, usando saltos altos, entrou na sala privada com passos fortes. Shen então, vendo isso, sorriu sem graça. Eu pensei que Senhora Bai estava muito ocupada com o trabalho, então não a incomodei. Vendo a lendária CEO e deusa, todos instintivamente se levantaram. Bai Ningbin sorriu e puxou uma cadeira para sentar. Ela disse com um pouco de resignação, isso não pode ser. Mesmo que eu esteja ocupada, tenho que vir. Caso contrário, meu marido realmente vai se divorciar de mim. Com as palavras de Bai Ningbin, todos os olhares se voltaram para mim. Seu rosto estava cheio de confusão e choque. Quais são seus requisitos para seu futuro cônjuge? Se for realmente necessário, eu poderia ir para a Tailândia para me recuperar. E, apoiando o queixo, comecei a pensar seriamente. Algo mais maduro, que saiba cuidar. Bai Ningbin. Sua expressão escureceu. Este problema. Irei fazer terapia à tarde. Minha médica-chefe e ex-colega, Anlan, também perguntou a Efan. Agora que você se divorciou, que tipo de pessoa você pretende encontrar? Minha resposta naquela época foi a mesma Bai Ningbin de antes. Anlan baixou a cabeça e riu. Você ainda tem alguma dignidade? Quando uma garota faz essa pergunta, você responde. Alguém como você está bom. Mesmo que fosse uma mentira, eu teria gostado de ouvir isso uma vez. Desculpe, Anlan, você me conhece. Nesta vida, eu só vou gostar de uma pessoa, mesmo que nos separemos. A festa estava quase acabando. Saí mais cedo e encontrei Alan, que ainda não tinha saído. Você bebeu, né? Te levo para casa. Sente-se no banco do passageiro. Olhando para Alan, com sua maquiagem impecável, pensei em animar o ambiente. Alan, agora, quando eu estalar os dedos, você vai esquecer que comeu o almoço. Eu estalei os dedos. Alan ficou surpresa. Ela levantou a mão para me impedir. Espere, eu não comi. Eu assenti. Eu sei. Alan viu minha resposta superficial. Eu não comi. Você entende? Sim, sim, sim. Você não comeu. Claro. Alan riu e me deu um tapa. Sua voz aumentou vários decibéis. Eu não comi, não comi. Segurei a mão dela. Ok, ok. Não vamos pensar no que foi esquecido, ok? Tudo bem, tudo bem. Mover, mover. O som de batidas veio do lado de fora da janela do carro. Olhei na direção do som. Era Bai Ningbin, minha ex-esposa. Neste momento, ela me olhava com uma expressão maliciosa. Abri a porta e desci. Você é rápida, hein? Já encontrou um substituto tão rápido? Bai Ningbin rangeu os dentes. Seus dentes estavam rangendo alto. Ela me deu um olhar e me puxou para trás dela. Então, de repente, deu um tapa em Alan, que estava descendo do carro. Alan quase caiu. O que você está fazendo? Eu apressadamente segurei Bai Ningbin. Eu não esperava que qualquer movimento íntimo entre mim e Alan levasse Bai Ningbin a bater em alguém diretamente. O peito de Bai Ningbin subia e descia violentamente. Ela mereceu. Eu queria dizer, nós já nos divorciamos. Não é da sua conta com quem eu me relaciono. Mas então Bai Ningbin apontou para Alan e disse, Alan, isso é bom para mim, não é? Alan tocou o rosto. Só para te dizer, Bai Ningbin, eu tive a intenção de te manipular, mas também te disse. Essa abordagem é arriscada, e é muito provável que falhe no final. Forçar-te à beira da morte para renascer. Não é para todos. Percebendo a anormalidade entre as duas mulheres, eu me acalmei. Olhando para as duas pessoas, Alan é minha terapeuta. Eu não contei isso para Bai Ningbin. No passado, eu tinha medo que ela ficasse com ciúmes. Bai Ningbin me puxou para caminhar em direção à zona úmida de Jiashan.
A brisa noturna ondulava seus longos cabelos, trazendo uma fragrância refrescante. Bai Ningbin levantou ligeiramente a cabeça para me olhar. Há alguns meses, Anlan me disse, você tem problemas psicológicos muito sérios. Você não tem segurança em sua família e casamento. Só reconciliando-se com sua família original você poderá se libertar. Ouvindo essas palavras dela, eu franzi a testa e não disse nada, me preparando para ouvir ela continuar. Bai Ningbin olhou para a piscina. Naquela época, a empresa estava prestes a abrir. O Jornal da Noite queria me entrevistar, sabendo que aquela pessoa era seu irmão. Eu pensei em entrar em contato com ele, talvez pudesse resolver seus problemas. E naquela época, minha amiga fútil Liu Huyan estava perseguindo Reqian. Eu estava preocupada que ele brincasse com os sentimentos do seu irmão, então fingi me apaixonar por ele para impedir Liu Huyan de prejudicá-lo. Meus pensamentos estavam um pouco confusos, não sabia como responder. Bai Ningbin apertou os punhos. Ela rangeu os dentes, parecendo zangada. Aquela mulher Anlan me manipulou. Você, Reqian e a mãe dele. Não há absolutamente nenhuma chance de reconciliação. Eu fazer isso só vai piorar a situação original de falta. Olhando nos olhos de Bai Ningbin. Eu sei que ela não falará. Este assunto também está resolvido. Vamos nos casar novamente, e ter um bebê. Então eu te darei o negócio, está bem? Pensando na sempre travessa Lan, esse tipo de coisa é realmente o estilo dela. Até a inteligente Bai Ningbin foi enganada por ela. Estou tão exausta. Estou muito grata por você ter resolvido uma questão para mim. No entanto, o divórcio ainda é válido. Você e eu estamos prestes a seguir caminhos diferentes. Eu quero viver uma vida simples, com esposa, filhos e um lar acolhedor. Você quer lutar pela sua carreira, tornar-se alguém superior. Tudo era diferente do que Bai Ningbin imaginava. Ela estava um pouco furiosa. Se você acha que eu tenho muito dinheiro, eu vou doar tudo. Sacudiu a cabeça desamparadamente. Me deixe em paz, e deixe você em paz. Nós dois temos caminhos diferentes, mas não nos prejudicamos. Bai Ningbin também tinha uma expressão cheia de dor. Então, como se tivesse desistido. Vamos tomar umas bebidas em casa. Quando acordei de novo, já era dia. Olhando para os destroços da casa de Paris, eu caí em profunda reflexão. Nos dias seguintes, Bai Ningbin não me incomodou mais. Em vez disso, ela começou a incomodar minha mãe. Um mês depois, enquanto eu e minha mãe estávamos comendo, ela tirou um pote de sopa Yan-Yun. Eu não entendia, mas depois que minha mãe viu, seus olhos brilharam e ela imediatamente foi fazer sopa para Bai Ningbin. Neste dia, levei Bai Ningbin para me incomodar novamente. Olhando para o belo rapaz de óculos escuros dirigindo uma Ferrari, ele é muito elegante. O que foi, marido? Você quer? Estou olhando fixamente para a Ferrari. Sim. Se você gosta, eu compro um para você. Virei-me para olhar para Bai Ningbin. Sério? Isso é muito caro, não é? Bai Ningbin disse com firmeza. Com certeza. Dinheiro é feito para melhorar a qualidade de vida, certo? Além disso, se eu ganho dinheiro, é para gastar com você, meu marido. Com quem mais eu gastaria? Retirei uma lasca do rosto de Bai Ningbin. Então, quando iremos ao salão do automóvel? Bai Ningbin olhou para mim com confusão. Para que iríamos ao salão do automóvel comprar óculos escuros?